Saudações, povo bruxesco! Sejam todos bem-vindos ao canal Oxente, uma bruxa! E hoje nós estamos trazendo um vídeo super especial para vocês. Nesse vídeo vocês vão saber como foi que a deusa Hecate me curou do Covid. Como foi essa experiência, a qual eu serei eternamente grata. Então, gente, hoje eu vou estar num local aberto, então vai ter muita zoada de carro, de moto passando, de gente falando, porque quando a gente decide gravar um vídeo, essas coisas começam a se intensificar. De uma maneira que a gente nem acredita e nem espera. Mas mesmo assim, eu vou gravar o vídeo pra vocês, tá? E o que der pra ir editando depois, a gente vai cortando, vai tirando. Se vocês perceberem algum barulho ao fundo, é isso aí, tá? Eu tô no meu pontinho comercial, então tá aberto aqui e é muita gente passando assim na rua. Até o carro do ovo passa, tá? Quando eu decido gravar vídeo. Então, vamos lá, que o relato vai ser longo. Esse relato, ele teve início no ano de 2021 com uma tragédia, né? Dentro da minha família, como teve na família de muitas pessoas aqui espalhadas pelo Brasil. Em meados de junho de 2021, eu acabei perdendo duas pessoas das quais eu tinha muito apreço, um tio e uma tia. Não vou falar o nome de nenhum dos dois, tá? Por questões pessoais, mas aconteceu mais ou menos da seguinte forma. Minha tia adoeceu, foi internada e em questão de 5 dias ela acabou falecendo. A gente não tinha vacina ainda na época, estava se falando da compra de vacina ainda nesse período. Então, quando a minha tia ficou internada, nesses 5 dias, eu fui conversar com as minhas divindades, fazer as minhas consultas oraculares e, infelizmente, eu constatei nas cartas que haveria um desencarne, uma partida. Eu tô falando isso muito calmamente, mas quando aconteceu e quando eu vi nas cartas, eu entrei em desespero, tá, gente? Porque a gente, por mais experiência que a gente tenha com oráculos, quando sai morte, né, a gente fica atormentado. E quando a gente percebe que é da nossa própria família, sangue de nosso sangue, a sensação é 3 vezes pior. Então eu chorei, eu gritei, eu esperneei, mas enfim, às vezes tá tudo na vontade dos deuses, né? Então a minha tia adoeceu e acabou falecendo em 5 dias, né? Mesmo sendo internada, teve as complicações, ficou no oxigênio, mas infelizmente não teve o que fazer. No dia que a gente foi fazer o enterro da minha tia, que é uma experiência terrível, tá? Só quem sabe, só quem passou sabe como é você não poder se despedir de alguém que você gosta, não ter ninguém no cemitério, caixão lacrado, não ter nem aquelas pessoas que normalmente tem pra pegar no caixão. Eu nunca tinha pegado no caixão de ninguém. É difícil falar sobre isso, tá, gente? Então, se eu parar, vou tentar não chorar, porque a gente precisa continuar. Mas aconteceu mais ou menos o seguinte, no dia posterior ao enterro da minha tia, o meu tio, no dia do velório, ele não estava se sentindo muito bem, ele estava tendo febre, ele estava tendo cansaço. O meu tio, ele tinha obesidade e ele estava muito cansado, estava com febre. E eu sentei perto dele, a gente ficou conversando, isso na casa da minha tia, estava todo mundo transtornado. Eu fiquei muito próxima do meu tio. Não tem como você não ficar, mesmo em pandemia, com vírus, quando a gente ama alguém, a gente vai ficar perto da pessoa. Não tem como, mesmo com máscara e tudo mais. E eu fiquei muito próxima do meu tio nesse dia, que foi o dia do enterro, até porque a gente não pôde fazer velório. Então, no outro dia, meu tio foi internado e também foi transferido para um hospital maior. Infelizmente, ele durou apenas uma semana, foi tudo muito rápido também, igual como aconteceu com a minha tia. A gente precisou fazer o enterro dele às pressas. Foi outra experiência terrível, que foi em um cemitério à noite. Só tinha eu, minha prima, uma amiga e alguns parentes dele também, acho que os 2 parentes dele. Foi difícil também, até para colocar ele dentro da cova. Só tinha 2 coveiros, eles eram magros e o meu tio era obeso e o caixão era pesado. Então foi uma experiência traumatizante que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Mais ou menos 10 dias depois eu fiquei doente. Eu senti
a pior sensação térmica da minha vida. Eu acho que quem teve Covid sabe do que eu tô falando. Eu fiquei com falta de ar, eu fiquei muito fraca. Era uma sensação térmica muito diferente de uma gripe, de um resfriado, de uma virose. Eu sentia o meu corpo doendo, sentia a falta de ar, me senti muito fraca. Mas o que foi que eu fiz? Eu não queria ir para o hospital, porque minha tia internou, faleceu. Meu tio se internou, faleceu. Então, na minha cabeça, se eu fosse para o hospital, eu também iria falecer. E aí eu tinha uma filha pequenininha que eu não podia deixar só. Então eu fiquei lutando até quando eu pude. Isso se passou alguns dias e eu fui piorando cada vez mais. Chegou um dia que eu tava sem forças. Eu ia pedir para o meu marido me levar para o hospital no outro dia, porque eu não tava aguentando. Tava no final do semestre da faculdade. Eu tava precisando terminar um artigo que eu tive que fazer doente. E eu não estava aguentando mais. Eu lembro mais ou menos que era umas 11 horas da noite e eu estava finalizando esse artigo e lá terminando o artigo, fazendo lá o trabalho, eu estava quase concluindo, mas eu não aguentei. Eu estava com o computador no chão do meu quarto, mas eu não estava mais aguentando raciocinar, pensar, falar. Eu estava muito alta, eu estava muito fraca, eu estava com dor no peito também. Mesmo tomando aqueles remédios que ficaram super em evidência, né? E eu tomei porque eu achava que assim eu ficaria curada. Mas eu tava desesperada já. Aí eu desliguei o computador. Ia dar meia-noite quando eu desliguei o computador. E eu não aguentei. Eu comecei a chorar. Eu tava desesperada. Eu chorei, me ajoelhei no chão e clamei por Hecate. Pedi a ela que me ajudasse, falei pra ela que eu não queria desencarnar, que eu não queria deixar a minha filha sozinha, que eu precisava criar a minha filha, que ainda não era a minha hora de morrer, né? Eu falo assim, normalmente, mas eu tava chorando, eu tava gritando, eu tava implorando, naquele desespero todo, tá? E pedindo que, por favor, chorei, clamei, só eu e ela. O meu esposo estava dormindo e ele não ouviu nada. E eu chorando, conversando, implorando pra ser curada, ser salva. Eu não queria me internar. Mas no outro dia eu já estava certa de pedir para ele me levar para o hospital, porque eu não estava aguentando mais aquilo. E aí, quando eu me deitei para dormir, eu simplesmente ouvi uma mulher falando a noite inteira no meu ouvido. Eu tava deitada, tá? Ela tava acima de mim, como um espectro flutuante, tá? Eu lembro dos cabelos escorridos negros dela. Eu lembro que a roupa dela era negra também. E eu lembro que ela falava comigo a noite inteira. Mas eu não consigo recordar o que ela falava comigo, tá, gente? Eu não tenho lembrança nenhuma, mas eu tenho essa lembrança fixa dessa mulher falando comigo a noite inteira. Existem muitas possibilidades, existem inúmeras possibilidades. Eu realmente poderia estar próximo do desencarne por essa doença, e aí eu estava mais apta a ver o que eu vi. O fato é que essa mulher, ela falou comigo a noite inteira, tá? Falou no meu ouvido, eu lembro dos cochichos dela no meu ouvido a noite inteira. Assim que eu acordei na manhã seguinte, eu tava toda molhada de suor. Acredito que eu devo ter tido muita febre também. Alguns de vocês vão dizer que eu alucinei a madrugada toda, porque as visões, elas são muito próximas também das alucinações, e tá tudo bem também. Há uma possibilidade de ter sido isso também. Mas o curioso é que na manhã seguinte, quando eu acordei, eu estava embebida de suor, como se eu nunca tivesse sentido absolutamente nada, como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse tossindo, como se eu não tivesse com dor no peito, como se a minha garganta não tivesse ficado inflamada. Eu não sentia absolutamente nada, gente, nada. Eu fiquei curada. E eu tenho plena certeza de que aquela mulher que estava comigo durante a noite, ela foi Hecate.
Eu chamei por ela, eu clamei pela sua ajuda e ela me ouviu. Eu posso dizer com toda a certeza do mundo que eu acredito que Hecate me curou dessa doença terrível. E eu só tenho a agradecer, tá, a ela por ter me dado essa segunda chance e por ter me mostrado tantas outras coisas. Então esse vídeo vai ficar aqui como um relato, tá, de uma devota, hoje sacerdotisa hecatina, sobre como foi que Hecate me curou. Hecate, ela tem um epíteto, tá? Para quem não sabe, chamado Paionios, que tá ligado à cura. Hecate também é a senhora da cura. Na época eu nem sabia disso, tá, gente? Depois, com muito estudo e troca de experiência com outras pessoas do coven que eu faço parte, eu acabei conhecendo esse determinado epíteto. Então, gente, eu tive acesso a alguns relatos depois do ocorrido comigo, de pessoas que fazem parte da comunidade hecatina, que também tiveram contatos com Hecate durante o internamento por conta dessa doença, mas teve 2 relatos em específicos que chamou bastante a minha atenção. Um foi de uma mulher que ela disse que numa noite que ela estava muito mal, ela lembra de ter ouvido muitos latidos de cães ao longe. No outro dia, milagrosamente, ela já estava bem melhor e conseguiu se recuperar. E o outro, que foi o que me deixou assim fascinada, foi de um rapaz que ele estava entre a vida e a morte. Ele lembra de, em um determinado momento, ele ter acordado e ele ter visto uma sombra negra próximo dele. Esse relato é muito parecido com o meu. Ele diz que ele beirou a loucura, pois ele não sabia se ele estava delirando ou se ele realmente estava vendo aquilo. E ele diz que esse espectro negro, ele subia as escadas e ele olhava bastante para ele. E ele lembra de ouvir o nome Hecate em algum momento. E no outro dia ele conseguiu acordar e conseguiu sair do estado que ele estava e conseguiu consequentemente se recuperar. Esses relatos me deixaram bastante entusiasmada, no sentido de que as pessoas que têm contato com Hecate também relataram coisas parecidas. Se vocês tiverem algum relato parecido com o meu, tanto com a deusa Hecate quanto com outras divindades, deixa aqui nos comentários, tá? Pra gente trocar aquela experiência e informações, a gente aprender cada vez mais. Não deixa de curtir o nosso vídeo, de compartilhar com esse povo bruxesco que está aí espalhado pelo Brasil. Deixa aquele velho like, que a gente precisa da ajuda de vocês para poder crescer esse canal. E que sejam todos abençoados por Hecate, que tenham um mês iluminado. Todas as bênçãos de Hecate recaiam sobre cada um de vocês. Até breve e tchau!